Oi, gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, hoje eu estou fazendo uma nécessaire no formato de trapézio, sem viés. Essa eu estou fazendo para mim, para guardar os meus esmaltes, acetona, as coisas de manicure que eu utilizo em casa. Mas dá para utilizar também colocando maquiagem. O fundo dela, como ela é trapézio, ela tem um fundo bem legal para você colocar os esmaltes, né? As coisas em pezinha direitinha. Ó, sem viés, o acabamento dela por dentro super legal. O passo a passo está bem detalhado. Eu acho que está dando para ver tudo direitinho. Ela tem aqui do lado, ó, o puxadorzinho, com dois cursor, tá? Que fica super chique. Ela é muito bonitinha, o formato dela é ótimo. O tamanho dela é o tamanho padrão, que é o tamanho que geralmente mais é vendido, né? Porque quando faz muito grande, não cabe dentro de bolsas. É mais para organizar o armário. E quando faz muito pequenininha, né? Geralmente a pessoa pede assim, no tamanho médio, tá? Eu espero que vocês gostem. O passo a passo está bem detalhado e foi feito pensando em você. Então faça. Faça para você, faça para dar de presente, faça para vender. Ela em jeans fica um show. Um beijo, um queijo e vamos trabalhar. Então, gente, para fazer essa nossa nécessaire, ela é em trapézio e o mais legal dela é que você não vai precisar utilizar o viés, tá? O molde dela é muito simples. O tamanho dela, esse tamanho de nécessaire é o tamanho padrão, tá? É o tamanho que é mais vendido, né? Então, é o tamanho que vale a pena você fazer, deixar guardado, que vai vender. Esse tamanho é o tamanho de uma folha A4. Folha A4 é aquela folha de papel ofício. O tamanho da folha de papel A4 é de 30 por 21, tá? 30 por 21, geralmente é o tamanho padrão dela, beleza? O que você vai fazer? Você vai ter que fazer ter 2 tecidos de forro, 2 tecidos principal e 2 pedaços de manta para estruturar. Aqui eu estou utilizando a manta R2, que é a melhor que tem, tá? Que ela tem resina dos 2 lados. Eu estabilizei ela no tecido principal e fiz um matelacê. Matelacê são o quê? São costuras que cruzam o tecido e que vão firmar a manta definitivamente nele, tá? E deixa meio acolchoadinha. Você pode fazer o matelacê da forma que você quiser fazer aí na sua casa. Linhas curvas, você pode riscar na diagonal, enfim, do jeitinho que você quiser. Aqui, como eu estou utilizando um tecido que é um tecido com listras, eu fiz a costura nas listras. Eu não sei se dá, acho que aqui do avesso dá para ver melhor, tá vendo? As costuras. Costura reta em cima de cada listra que eu fiz. Se você quiser saber mais sobre mantas, manta R1, R2, a diferença entre uma e outra, já tem uma aula aqui no canal onde eu falo a respeito de mantas. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo e vou deixar um cardzinho aqui em cima. É só vocês clicarem, já vão... Perdão, gente. Já vão direto para a aula. E se vocês quiserem também aprender sobre matelacê, tem também aqui no canal uma aula bem legal de matelacê, tá? Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo e vocês vão ver um cardzinho aqui em cima. Gente, conhecimento é poder, tá? Treina todas as técnicas para vocês
aplicar elas em alguma peça, o ideal é que você treine num pedacinho de papel, num pedacinho de TNT, num pedacinho de tecido. Então, nós vamos fazer o quê? Ó? Nós vamos ter 2 forros, 2 tecidos principal e 2 mantas. A manta já estabilizada no tecido principal. É muito fácil cortar, porque você vai colocar a folha A4 em cima, riscar e cortar. E você vai, né? É facinho, né? Aí nós vamos precisar também de um pedaço de tecido para fazer o acabamento do para puxar o zíper, o acabamentozinho do zíper. Nós vamos pegar aqui um tecido, ó, um tecido de 10 por 7, tá? Você vai dobrar esse tecido ao meio, passar e vincar. Depois você vai botar, ó, um meio para cá, um meio até a beiradinha, dobrar ele e passar uma costura numa lateral e na outra, tá? Uma costurazinha de pesponto. Nós vamos precisar também, deixa eu tirar aqui só para vocês visualizarem legal. Nós vamos precisar de um zíper. Eu aqui estou utilizando o zíper a metro, ele é melhor, tá? Porque nós vamos utilizar 2 puxadores. O ideal é você fazer assim, ó, gente. Como é o zíper a metro, e você sabe, nós vamos ter que encaixar o cursor. Então, se você não tem se você tem experiência em encaixar o cursor, você pode deixar, sei lá, 1,5 cm de cada lado. Eu gosto de deixar assim, ó, uns 4 centímetros de cada lado, sobrando zíper. Aqui, ó, sobrando zíper, uns 4 centímetros de cada lado, para poder fazer um encaixe legal, tá? Não ter algum acidente na hora de colocar o zíper e prejudicar a sua peça. E nós vamos utilizar 2 cursor, tá? Ó, tá aqui. Nós vamos dobrar ele ao meio e cortar. Aqui nós temos os 2 acabamentos do zíper, tá? Agora nós vamos para a colocação do zíper. Então é assim, gente, quando você for colocar o zíper, a primeira coisa que você tem que ver é a seguinte: se o seu tecido tem um desenho e esse desenho tem uma direção, é claro que você vai colocar o zíper na parte de cima do desenho, né? Aqui o meu tem assim um desenho de listras, né? Ó, tem um desenhozinho de listras. Aí as listras vermelhas estão para baixo, as cremezinhas para cima. Eu acho que eu vou fazer com a creme para cima. Isso mesmo. Eu vou botar o zíper nessa área aqui, tá? Então, na outra parte, eu vou observar isso também. A frente da peça para cima. E aqui, ó, a frente do zíper é aqui, tá? A frente do zíper é onde o carrinho tá alto. Ela para baixo. Então, vai ficar frente com frente. Ó, eu vou colocar aqui. Você pode colocar direto, mas como nós somos um canal para iniciante, eu vou estabilizar. Aqui eu estou estabilizando com eu estou estabilizando aqui com esses grampinhos, tá? Mas vocês podem estabilizar com alfinetes também, não tem problema.
ok? Você já pode, no caso, nós já poderíamos colocar aqui em cima o forro frente com frente e passar uma costura reta direto. Mas, gente, desculpa, eu estou muito resfriada. Uma tosse, eu tenho bronquite, então vamos levar em consideração. Mas como nós estamos, esse é um canal para iniciante, nós vamos colocar aqui, ó, primeiro vamos costurar esse tecido aqui, tá? No tecido principal, e depois vamos costurar o tecido de forro. Ó, eu vou colocar aqui o meu... Ó, observa que tem que sobrar, tá, gente? Ó, tem que sobrar o tecido para você colocar o seu encaixe. Zíper no tecido principal. Agora nós vamos precisar de um tecido de forro. Aqui o meu tecido de forro, ele tem um desenho, tá vendo? São coroas, tá? E essas coroas têm uma direção, o desenho. Então, a coroa tem que ficar de pé na direção do zíper, beleza? E frente com frente. Aí você vai estabilizar e procura estabilizar assim, ó, gente. Ó, ela tem que ficar na direção mesmo, tá? Na direção, ó. O forro tem que estar na direção do tecido principal, direitinho. Gente, ó, o importante, aqui tá alfinetadinho, estabilizado direitinho. O importante é que fique nivelado, tá? O forro com o tecido principal na mesma direção, tudo direitinho, para não ter problema, ok? Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui, ó, uma costura. E o ideal é que essa costura seja em cima da costura do zíper. Então, aqui, ó, nós temos a costura do zíper. Do lado aqui do avesso, dá para ver direitinho. Se você quiser, você pode costurar com a manta para cima, tá? Porque aí não vai ter errada, você vai costurar em cima da sua costura. Aqui, ó, gente, vai estar assim, né? Costuradinho assim. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar o nosso forro lá para trás, tá? Então, vai ficar o forro e a frente vai ficar assim, ó, avesso com avesso, tá? Puxar essa parte aqui, nós vamos rebater essa costura. Aqui, ó, a gente vai rebater a costura, tá? Então, o ideal é puxar bem para o forro não ficar... Aqui não ficar torto, tá? Aí, aqui nós vamos rebater a costura. Gente, vocês podem fazer uma costura decorativa, vocês podem fazer da melhor forma que vocês quiserem. Vocês podem até pegar um aviamento, colocar aqui e costurar, tá? O importante é que rebata essa costura para que o forro não fique subindo. Eu vou fazer uma costura decorativa, beleza?
Aí vai ficar assim, ó. Eu fiz uma costura decorativa, tá? E agora, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer desse outro lado aqui, prendendo esse outro lado ao tecido, tá? Então, é assim, gente. Tem que tomar cuidado para ver aqui, ó, tá? Primeiro, a direção, ó. Tá vendo aqui? A direção, deixa eu chegar pra cá. Ó, tem que ver a direção do zíper, tá? A direção da peça, ela tem que ficar nivelada na mesma direção e tem que ver também o lado do tecido que você vai costurar. Eu deixei o meu vermelho para baixo, então aqui eu vou ter esse mesmo cuidado. A mesma coisa no tecido de forro. Uma forma que você tem de nivelar é o quê? Você vai botar aqui, ó, essa parte aqui, tá? Nós já sabemos que é frente com frente, então você vai botar a frente do tecido aqui, tá? E você vai fazer o quê? Primeiro você vai nivelar esses lados aqui, ó. Ela vai ter que estar niveladinha aqui, ó, tá? Ela vai aqui, mas aqui do lado ela vai ter que estar retinha. Então, vamos alfinetar e fazer todo o procedimento que nós fizemos do outro lado. Aqui, ó, gente. Agora nós vamos colocar o cursor, tá? Eu não vou dar muitas explicações a esse respeito, porque já tem aqui no canal, há umas 2 ou 3 aulas atrás, eu fiz uma aula só de colocação de cursor, tá? Então, vou deixar o link da aula dessa colocação de cursor, falando tudo a respeito do zíper a metro, como comprar, onde comprar, tudo direitinho. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Aqui, ó, colocou, você vai trazer o zíper até aqui o finalzinho, tá? Pra gente colocar o outro, ó. Vai trazer ele até aqui no finalzinho. A mesma coisa que nós fizemos do outro lado, nós vamos fazer. Eu vou cortar aqui um pedaço do zíper, só do carrinho, tá? Mas tem um vídeo explicativo no canal, gente. Eu sei que assim não dá para ver direito. Eu vou encaixar ele aqui, ó, no lado que não foi cortado. Vou descendo ele com jeitinho até o lado que tá cortado aqui, ó. Ele ficar niveladozinho aqui.
Ó, você vai ver que aqui tá nivelado, ó. Então, ele tá na mesma direção, tá? Traz ele aqui pro meio, que aí não vai te atrapalhar em nada, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Você pode ver que aqui tá nivelado. Deixa eu tirar pra cá. Ó, aqui tá na mesma direção. Então, aqui nós vamos cortar. Não é legal cortar o zíper, o carrinho do zíper, você cortar com a tesoura que você geralmente utiliza para cortar tecido, porque vai, né, tirar o fio da sua tesoura. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Com uma tesoura que você já usa mais para acabamentos, para cortar manta e tal, né? Bom. Desse jeitinho aqui. Lembra dos puxadorzinhos que nós fizemos? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esses dois puxadores, que é o acabamento do zíper, nós vamos dobrar ele assim, ó, ao meio, tá? E botar ele aqui, ó, no meio do zíper. Ó, aqui assim, no meiozinho do zíper, tá? Com a parte dobrada para dentro. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. E aqui nós vamos fazer uma costura, que é uma costura de proteção, gente. É só uma costura para ele ficar estabilizado aqui. Tá aqui, gente, já costurado os dois elozinhos, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar as partes. Então, é muito importante que vocês percebam que aqui, ao juntar as partes, o ideal é ficar assim, ó, meio abertinho o zíper, tá? Você pode abrir um pouquinho, porque isso vai te ajudar na hora de desavessar. Aí você vai pegar frente com frente. E aqui o forro também frente com frente. Tá? Aqui na parte do forro, no fundo, nós vamos deixar um palmozinho assim, fechado, tá? Que nós vamos desavessar. Então, eu vou marcar aqui com alfinete. E outra coisa, nós não vamos costurar as laterais agora, não. Nós só vamos costurar o fundo do lado da frente e o fundo do lado do forro, tá? Sendo que no lado do forro nós não vamos costurar aqui. Ponto reto, um pezinho de máquina. Um pé de máquina eu já ensinei aqui no canal. Um pé de máquina é uma unidade de margem de costura. Então, já tem um link do pé de máquina aqui no canal. Eu vou deixar o link da aula de pé de máquina aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar, já vai direto para a aula. Prontinho. Aí vai ficar assim, ó, a sua peça. Tá? Aqui, gente, já tá costuradinho. Essa partezinha aqui aberta, o zíper lá dentro também aberto, ligeiramente aberto. Agora nós vamos dobrar para fechar as laterais. Essas laterais não vão ser fechadas assim. Como é uma necessaire em trapézio, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó, gente. Nós vamos encostar essa costura aqui
aqui, ó, costura com o centro do zíper e lá o forro a mesma coisa, tá? A costura do forro no centro do zíper. Para não ficar muito alta a costura, você tem que procurar primeiro centralizar bem e abrir a costura, tá? Que aí não vai ficar tão grosso de costurar. Aqui eu recomendo que, em vez de alfinetar, você use o grampinho. Como aqui tem muitas camadas, pode usar também um pregador de roupa, vai prender de forma bem legal, tá? Aí você vai prender de um lado e de outro. Então, nós vamos lá para a máquina e vamos fazer um pezinho de máquina aqui, ó, nessas laterais. Retrocesso no início, retrocesso no final. Quando você estiver passando por cima de onde está o zíper, você dá um retrocesso para firmar bem. Um pezinho de máquina. E tá aqui, ó, gente, tá? Nós vamos costurar nessa lateralzinha aqui. É como eu falei, quando é um pezinho de máquina, ó, o pezinho da máquina tá encostadinho aqui. Retrocesso no início, retrocesso aqui no meio no zíper e retrocesso no final. Ó, e vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá? Ó, aqui, direitinho. Verifica se tá tudo costurado direitinho. Aqui nessas quinas, nós vamos cortar, tá? Dar um pique nessas quinas. Gente, é um cortezinho com cuidado para você não cortar onde está costurado, tá? É só para na hora do acabamento ficar bonitinho o biquinho. Nas 4 quinas. E por aqui nós vamos desaversar. Ó, depois que ele tá com as quininhas bem reforçadas, né? Depois disso feito, aí sim você vai poder pegar aqui o fundo e fazer uma costurazinha aqui, ó. Tá? Uma costura reta aqui no fundo, fechando o nosso fundo. Aí tá aqui a nossa, ó, tá? Tá aqui fechadinho. Aí agora o que nós vamos fazer? Ela tá assim. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar essa lateralzinha aqui e vamos botar aqui, ó, costura com costura, tá? E desse lado aqui a mesma coisa, costura com costura. Nós vamos fazer uma marcação. E é muito importante para que essa marcação fique certinha, que esteja costura com costura, biquinho com biquinho, tudo certinho. Nós vamos fazer uma marcação aqui, tá? Então é assim, gente, ó. Deixa eu pegar ali. Deixa eu pegar aqui o meu prendedor especial, ou seja, o meu pregador de roupa. Tá? Nessa noite se improvisa. Ah, uma coisa que eu não falei, que é muito importante. A agulha da máquina. Aqui tem manta, tem tecido, tem zíper. Então, é importante que você não coloque uma
a agulha tem que ser 14 ou 16, tá, gente? Eu vou utilizar aqui, nós vamos fazer uma marcação e eu vou utilizar aqui a caneta fantasminha, a caneta que apaga com o calor do ferro, tá? Então, vai estar assim, ó, os dois biquinhos, tá? Aí, essa parte aqui é a parte do zíper. Nessa parte do zíper, nós vamos medir assim, ó. Do biquinho pra cá, nós vamos medir 8 centímetros. Então, ó. Do biquinho pra lá, 8 centímetros e vamos fazer uma marcação, tá? Na parte de baixo, ou seja, na parte que não tem o zíper, nós vamos marcar do biquinho para lá, nós vamos marcar 5,5 centímetros. Tá? O que eu estou fazendo aqui, nós vamos fazer nas duas laterais. Nós vamos fazer essa marcação, ó, já que está aqui, ó, nós vamos marcar na mesma direção, tá? Ó, na mesma direção. E aqui também na mesma direção. Pode fazer separado, Glass? Pode, gente, mas assim é muito mais prático. Pronto. Aí, ó, aqui nós vamos fazer um risco pegando dessa lateralzinha até essa daqui. Nós vamos colocar uma régua. Ó. Deixa eu ver se dá. Deixa eu abaixar mais, peraí. Ó. Aqui tá um pontinho, aqui tá outro. Nós vamos colocar uma régua aqui nesse pontinho e a outra régua neste pontinho aqui. E aqui nós vamos fazer um risco. Tá? A mesma coisa nós vamos fazer desse outro lado aqui, ó. Aí, ó, aqui eu vou prender assim, aqui eu vou prender assim. Nós vamos lá para a máquina, vamos fazer essa costura aqui, com retrocesso no início e no final, e essa daqui com retrocesso no início e no final, e a mesma coisa nós vamos fazer com esse outro lado aqui. Firmar, costura com costura, bico com bico, fazer a mesma marcação que nós fizemos lá. Aí aqui, gente, ó, nós vamos costurar em cima do risco, com retrocesso no início, retrocesso no final, estica bem esse tecidinho, é assim mesmo, tá? A frente para frente. Porque nós vamos fazer uma costura francesa nessa peça para não precisar do viés. Aí vai ficar assim, ó, meus amores. Ó, tá? Aqui, como nós vamos fazer uma costura francesa, nós vamos cortar rente à costura. Vai ficar assim, tá? Já tá no modelinho do trapézio, tá vendo? Só que nós vamos fazer uma costura francesa. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos esconder essa costura aqui. Então, nós vamos desavessar, nós vamos avessar, na verdade, né? A nossa peça direitinha, ó. Tá? Então, essa hora aqui, gente, é muito importante, porque quando a gente costurar, essa costura aqui tem que ficar para dentro. Então, é muito importante que você faça isso aqui, ó, tá? Pode ser com alfinete, com prendedor, do jeitinho que você achar melhor para você aí. E a mesma coisa nós vamos fazer nas outras duas laterais, tá?
E aí nós vamos fazer aqui, ó, um pezinho de máquina aqui no avesso, aqui e nas outras duas laterais, tá? Aqui, ó, gente, tá? O avesso vai ficar assim, ó, perfeitinho, tá? Na hora de costurar, puxa bem, tenha certeza de que a quininha tá bem lá no fundo, tá? Segura, alfineta para fazer a costura e dá tudo certo. Aí, fez isso, volta para lá. Vê, se não tiver assim costuradinho certinho, volta e costura de novo, tá? Aí tá aqui, costuradinho direitinho, agora é só desavessar. E tá prontinha a nossa necessaire, formato de trapézio, tá? Ó. Beleza? Aqui, ó, acho que dá para vocês verem. Ó, como é que fica a lateralzinha. Eu não puxei aqui direito, peraí. É só quando desavessar, vocês puxarem aqui na direitinho, tá? Ó, a quinazinha fica certinha, a pontinha aqui também, tá? É uma necessaire super bonitinha, ótima para colocar esmalte, coisas de manicure. Ela é ótima. Se você quiser fazer, dar de presente, né? Dar um agrado à sua manicure. Ó, tenho certeza que ela vai amar. Gostado. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês, tá? Um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.